E eu recebi um vídeo aqui no canal de um inscrito, né? Que ele representa a realidade de muitas pessoas que trabalham com a área de vendas, né? Eu vejo isso bastante aqui no dia a dia. É bem legal que o conteúdo que a gente está criando aqui no YouTube já está impactando positivamente pessoas como esse inscrito aqui do canal. Que ele pode ser pequeno no faturamento hoje, né? Mas ele não precisa pensar pequeno. E também não precisa ter medo de escalar as vendas, achando que vai ter que escalar toda a parte operacional dele, tá? Então, eu vou ler aqui rapidinho o comentário dele, né? É o Cláudio Marques Weber. Olá, Júnior. Sou um pequeno produtor de hortaliças que, além de produzir, ainda vendo meus produtos. Tenho dificuldade em manter meus clientes e principalmente em como chegar nesses clientes que passaram a não comprar mais e tentar descobrir o que os afastou para assim solucionar o problema. Como você falou em outro vídeo, talvez ainda esteja em um grupo de marombeiro de vendas, mesmo sendo um nanico. Mas pode acreditar, estou grato pelos seus ensinamentos e sim, estou conseguindo aproveitar muita coisa. Acredito que um dia serei um empresário de sucesso. Ele já é um empresário de sucesso, tá? Pode ser que ele ainda não tenha o nível de faturamento que ele deseja, mas com certeza, consumindo os conteúdos com essa vontade que ele tem aqui, ele vai conseguir, tá? Mas vamos lá. Essa é uma dor que a gente vê bastante em empresários pequenos, tá? Que tem ali a necessidade de crescer, de fazer várias coisas, né? Você vê que aqui ele produz, ele cuida da produção, da venda, da entrega, né? Do atendimento, do financeiro. Então, realmente, é um modelo que precisa, né? No caso dele aqui, é um modelo que precisa de ajuda, tá? Ele não vai conseguir fazer somente isso, mas ele só vai conseguir essa ajuda se ele conseguir ter alguém focado, seja ele ou outra pessoa, focado ali no comercial, porque precisa crescer comercialmente a empresa, tá? Volto a falar, quando a gente fala em crescer comercialmente, não é com equipe, não necessariamente precisa crescer a parte operacional, tá? E aqui é um problema bastante claro né, ele clareou aqui nesse comentário, que aparece em muitos empresários pequenos, que muitas vezes têm ali uma rotina de buscar novos clientes, tá? Às vezes de forma estruturada, mas não consegue reter esses clientes. E esses clientes saem, né? Ali param de comprar dele, e daí ele não sabe por quê, tá? Então, imagina assim, você tem todo o seu processo, imagine no seu mundo aí, tá? Você tem todo o seu processo de marketing, você tem o seu processo comercial, seu processo de conversão dessa empresa em cliente. Se você tem uma compra recorrente, que nem no caso dele aqui é compra recorrente, né, que é venda de hortaliças, então praticamente a hora que você abre um cliente, ele vai comprando de você, a não ser que seu produto seja ruim, pode também ser isso, não sei se é o caso aqui, tá? Mas se você tem um produto ruim, um atendimento ruim, esse cliente vai comprar ali um tempo de você e vai deixar de comprar, tá? E o problema é disso, você tem que entender por que esse cliente deixou de comprar, tá? Então não é que muitas vezes a gente fica achando que a gente vende mal, tá? É porque não houve um processo ali, tá? De acompanhamento e tudo mais. De você trabalhar às vezes de forma proativa com esse cliente, de ter um entendimento e tudo mais, tá? Então sempre tem que olhar para esse processo inteiro, tá? O processo de aquisição e o processo de pós-vendas, tá? E daí, assim, a gente até pensar, né? Por que os clientes somem, tá? Por que os clientes somem? O que a gente vê bastante aqui, tá? Pelo menos dos clientes que a gente atende, dos casos que a gente já viu, é que da mesma forma que você está atrás de empresas que são atendidas por outros, né? De pessoas que são atendidas por outras empresas também estão atrás do seu cliente, tá? Então, muitas vezes, essa falta de um processo, né, que seja automatizado, com um CRM, com uma agenda ali que tenha uma automação para você conseguir
fazer todo esse acompanhamento aí dos seus clientes, muitas vezes isso fica muito difícil ou quase impossível de fazer. Você é engolido ali pela rotina operacional, tá? Então vamos lá. Como que funciona esse negócio? A partir do momento que você consegue estruturar aí essa parte comercial, tem que ter um CRM. Se for modelo de venda recorrente, se for um modelo de venda de ciclo longo, se for um modelo de venda complexa, tá? Tem que ter um CRM. Precisa ser o Pipedrive? O Pipedrive é muito bom, tá? O Pipedrive é muito bom. Tem outros CRMs no mercado, CRM baratinho, né? Usar ali alguma coisa no Trello e tudo mais, funciona também, tá? Só que, assim, ele não vai ter um nível de automação tão grande e de você tirar indicadores depois da sua operação e tudo mais, tá? Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de operação dentro do Pipedrive, a gente quebra em 2 ciclos, tá? A gente tem lá um funil de abertura de clientes ou novos negócios, e tem também um outro funil de clientes ativos, tá? Clientes ativos, clientes recorrentes, aqui eu estou falando só o nome que a gente dá ali nos processos comerciais, tá? Para quê? Para a gente ter indicadores, a gente tem uma jornada aí de novos clientes, tá? Então eu vou ter indicadores da minha abertura de carteira, porque isso é muito importante, e eu tenho também indicadores do meu processo de clientes ativos, tá? Então eu tenho o meu funil de clientes ativos, onde eu posso trabalhar com diversos tipos. Nossa, a gente implanta inúmeros tipos de processos aí, dependendo do modelo de cliente, tá? Então, desde a etapa de relacionamento, indo para a etapa de conversão, tá? Então esse é um ponto. A partir do momento que você conquistou um cliente, você, que era uma empresa que era um lead seu e virou um cliente, tá? Daí ele passa a ficar ali no funil de clientes ativos para você fazer esse controle. Se esse cliente comprar de forma recorrente com você, tem que ter uma automação, por exemplo, o Júnior compra aqui da minha empresa mensalmente. Então, sei lá, de 20 em 20 dias eu vou entrar em contato com o Júnior, tá? Para o Júnior ele saber se ele está precisando de alguma coisa e tudo mais, tá? Se é compra quinzenal, eu ponho essa frequência quinzenal. Se é compra semanal, tá? Eu ponho essa frequência semanal, tá? Se de repente o Júnior é um cliente ativo e não comprou de mim, falou que não vai comprar, tá? Aí eu tenho que analisar algumas situações também. Eu tenho que analisar se ele não vai comprar porque não vai comprar mais, ou se ele não comprou naquela recorrência, tá? Daí eu posso fazer também 2 coisas. Se ele não comprou, tá? E falou que não vai comprar mais, olha, eu estou comprando de outro fornecedor, a gente marcar essa oportunidade ali dentro do CRM como perdido e colocar o motivo de perda. Normalmente a gente vai colocar um motivo de perda ali de clientes ativos, tá? Então eu tenho um cliente ativo que ele deixou de comprar de mim, tá? Por quê que ele deixou de comprar de mim? Eu vou lá e aponto um motivo de perda, tá? Isso aí o sistema já vai gerar indicadores para a gente olhar depois. Então, da minha carteira de clientes ativos, esse mês eu perdi 20 clientes pelos motivos A, B, C, tá? Ou esse cliente pode deixar de comprar ali aquela semana, aquele mês e tudo mais, sem problema algum. Eu pego reagendo, marco aquela atividade como concluída e agendo uma nova atividade, tá? Para entrar em contato com esse cliente novamente. Então, esse é um outro ponto que a gente começa já a gerar indicadores para tentar entender o que esses clientes estão... como está sendo conduzidas as vendas com esses clientes da minha carteira ativa, tá? E daí também a gente pode estabelecer, tá? A gente pode estabelecer uma ativação de carteira inativa, tá? O que é importante você saber é o seguinte, que um cliente perdido não é um cliente morto, tá? Então, eu perdi um cliente hoje, pode ser que futuramente ele volte a comprar com a gente, tá? Eu falo que até um cliente perdido, às vezes, maioria das vezes é um cliente esquecido, porque ou a gente não fez o relacionamento correto com ele, tá?
ou a gente não desenvolveu ali alguma condição que ele precisava, ou essa empresa sumiu. Se a empresa encerrou, não consigo mais vender para ele. Daí sim é um cliente morto, tá? Se a empresa quebrou, não vou mais vender, tudo mais. Ou eu deixei de fornecer o produto e tudo mais, tá? Mas uma coisa importante, que isso aqui a gente vê bastante, tá? Empresas que têm uma carteira grande de clientes, muitas vezes empresas mais antigas, né? Acontece bastante isso. Então, empresas que já atenderam muitos clientes, a gente consegue ver, às vezes, 80% da carteira de clientes dela é inativa e 20% ativa, tá? E a gente desenvolve aqui, né, consultoria com os nossos clientes, inclusive terá lá no programa Vendas Te Liberta. Você que não conhece o programa Vendas Te Liberta, é um programa que a gente está criando aqui para pequenas empresas, tá? Empreendedores, gestores de vendas, tá? Escalar as suas vendas sem precisar escalar a parte chata da operação, tá? Então, não necessariamente você vai precisar contratar e tudo mais. Você trabalhando os 4 pilares aí de sucesso, que é os pilares de negócio, pilar de tecnologia, o terceiro pilar de desenvolvimento pessoal e o quarto pilar de desenvolvimento técnico, você consegue escalar as suas vendas aí no programa Vendas Te Liberta, tá? Voltando no assunto de como você reativar, né, esses seus clientes ou como reativar essa carteira que está parada aí há um grande tempo, tá? A gente tendo isso dentro do CRM, a gente consegue criar uma linha de relacionamento com esses clientes, tá? Então nós conseguimos, por exemplo, e o ideal o que é? Não é, por exemplo, tenho 1000 clientes que estão inativos na minha carteira, tá? Eu não vou ativar esses 1000 clientes de uma vez só. A melhor forma da gente trabalhar esses clientes na nossa carteira é ativando, por exemplo, aí vai depender muito da sua operação, mas vamos colocar 10 por dia, 10 por semana, 5 por segunda-feira, por exemplo. Então, cada segunda-feira eu vou acionar 5 novos clientes, tá? Se eu tiver alguma pessoa me auxiliando aí no modelo comercial, eu consigo dessa forma fazer com que ela tenha essa linha. Porque o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, 5 novos clientes por dia, eu coloco ali 5 clientes no primeiro dia. Eu ponho esses clientes na esteira de ativação, tá? Isso tudo por meio de automação, tá, pessoal? Então eu tenho ali 5 clientes, tá? Na segunda-feira, que eles vão entrar nessa esteira de automação. Na terça-feira vão entrar mais 5, né? Eu vou ter 10, tá? Pode ser que desses 10 eu já tenha desativado, né? Já tenha perdido 2, então eu fico com 8. Na quarta-feira eu vou pôr mais 5, então a gente está falando de 13, tá? Perdi mais 2, então 11. Na quinta-feira eu vou pôr mais 5. Então, quando a gente olha no mês inteiro, né? Se a gente pegar aí, vamos pôr 20 dias para ficar mais fácil. Eu coloquei na esteira 100 clientes e pode ser que eu esteja trabalhando 60, tá? Então, por isso que tem que ser ir ativando aos poucos, porque se eu gero isso, como que eu vou falar? Gero um bloco grande de 1000 clientes lá, quem tiver trabalhando isso não vai trabalhar, tá? Não vai trabalhar, não é assim que se trabalha, porque vai ver lá 1000 atividades, já vai se perder e não vai conseguir dar andamento, tá? O que é importante? Você também iniciar algum tipo de análise aí, tá? Dos clientes que, por exemplo, não compraram nos últimos 6 meses, eu já posso, dependendo do modelo de negócio, lógico, tá? Eu já posso considerar como cliente inativo. Eu já posso, de repente, jogar esse cliente aí para uma esteira de prospecção, tá? De ativação de clientes, tá? E eu preciso entender também, começar a analisar os números lá no meu CRM, entender um pouco o que fez esse cliente parar de comprar, tá? Como eu posso melhorar esse meu atendimento recorrente, isso com muita sinceridade, viu? Olhando muito sincero para o seu processo. Lembra que um vídeo que eu falei aqui, né? Sobre... não lembro qual livro aqui, não sei se é aqui... esse Bom Demais para Ser Ignorado, que a gente fala sobre
a sinceridade, tá? Você olhar as coisas com sinceridade e com seriedade. Seriedade é aquilo que a gente olha sério. Não, isso aí não tá certo. Onde já se viu o cliente fazer comigo? Sinceridade é você olhar, não, o cliente deixou de comprar comigo porque ele está considerando que o meu atendimento está defasado, né, nessa área ABC. O que eu posso fazer para melhorar? Ou não tem interesse em melhorar esse tipo de operação, tá? E daí sempre olhar isso, tá? Como eu posso melhorar esse meu atendimento de pós-venda? Onde está esse degrau de atendimento, tá? Então, feito essas análises, você já consegue aí sim iniciar essa ativação que eu falei, essa ativação de carteira, tá? E às vezes a gente pensa assim, o que a gente quer melhorar, às vezes está muito longe, tá? Às vezes está muito longe disso. Mas é pensar nisso, o que eu posso melhorar hoje, tá? O que eu posso melhorar hoje na minha operação, que está um degrau aí abaixo do que o cliente espera, né? Com relação à experiência do cliente, do que ele espera, do sentimento que ele tem com relação ao a essa questão aí de pós-venda, tá? Da recorrência, dele manter, se comprometer aí comigo, tá? E uma coisa importante, pessoal, sempre que a gente fala, quando a gente vai falar em vender mais, tá? A gente precisa escalar um processo, tá? Não precisa virar uma empresa gigante. Eu atendo aqui inúmeras empresas pequenas e empresas grandes, tá? Eu olho às vezes empresas grandes, é uma bagunça o processo, a dificuldade é muito grande de organizar o processo, porque são muitas pessoas, tá? Então tem que ter uma pessoa muito boa fazendo a gestão disso. Quando é uma empresa pequena, desliza muito fácil, tá? A implantação. Aqui pra gente é muito mais fácil fazer uma implantação numa empresa pequena que tem um engajamento ali do gestor, onde as decisões são mais rápidas, do que numa empresa grande, que às vezes exige muita burocracia, tá? Mas é o nosso core, que a gente atende, né, tanto empresa pequena como empresa grande, tá? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre uma rotina que você pode estabelecer aí na sua operação, tá? Mesmo tendo, que nem aqui no caso aqui do Cláudio, né, que ele tem produção e tudo mais, mas que tenha blocos de atividades ali da rotina comercial, tá? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, né? Eu vou expor aqui a minha rotina comercial, como que eu fiz para escalar minhas vendas, tá? Sendo consultor, eu vendia na parte de manhã, entregava os projetos na parte da tarde, tinha uma rotina muito bem organizada e hoje a gente ainda tem isso aqui na empresa com outras pessoas que desenvolve com a gente, tá? Que desenvolve o trabalho aqui de vendas com a gente, tá? Então, você que é pequeno aí, não tá sozinho, tá? Não tá como o Cláudio aqui, né? Você vê que ele às vezes desanima, né? Uma empresa pequena, mas pode ter certeza que muitas vezes é preferível, e eu pelo menos, é o que eu prego assim, se você organiza o seu processo e ele depende de você, com tecnologia e tudo mais, você consegue escalar muito as suas vendas e ter paz, tá? Ganhar bem, não ter problemas às vezes com pessoas que vão te abandonar aí no meio dessa jornada, tá? Então é o que eu prego aqui, não é crescer somente por crescer, é crescer com liberdade, seja liberdade financeira, de você poder viajar, de você poder aproveitar a sua vida e também liberdade de tempo, de poder estar junto com a sua família, cuidar da sua saúde, praticar algum tipo de esporte, fazer aquilo que faz sentido para você. Beleza? Então, comente aqui embaixo no vídeo também como virou o comentário do Cláudio aqui, virou um vídeo aqui. De repente, o seu comentário pode virar um vídeo aqui também, tá certo? Então, beleza, até o próximo vídeo. Tamo junto.